não tem nem a capacidade tática, nem o adiestramento para implementação de operações de segurança pública. Em inteligência, existe também uma separação legal, mas também formal, entre as agências de inteligência. Por exemplo, o FBI e a CIA têm duas missões completamente diferentes, não podem compartilhar informação entre eles, está proibido legalmente que elas compartilhem informação. O FBI é exclusivamente para uso interno, de investigação interna, e a CIA é exclusivamente para uso de investigação externa. Então, esse é o modelo americano. Na região, existem alguns países, como a Argentina e o Chile, que han tentado precisamente implementar um modelo que se aproxima ao modelo americano, onde existe uma separação legal, mas também operativa entre segurança pública e segurança nacional. Para esses países, tem que ver com a história da democracia e da transição democrática, para a prevenção essencialmente, dos golpes de Estado que a América do Sul experimentou durante a década de 60 e 70, e precisamente para evitar esses riscos, se tornaram para o modelo americano de separação dos dois aspectos. Existe também um segundo modelo, que é um modelo um modelo que fica no outro extremo. É um segundo modelo onde a segurança nacional é essencialmente segurança pública. É um modelo onde não existe separação, nem operativa, nem legal, entre segurança nacional e segurança pública. Na minha opinião, este é o modelo que existe no México, e que também existe em alguns países da América Central, onde a política de defesa e a política de segurança nacional estão focadas essencialmente ao atendimento do crime organizado e da violência criminal e essencialmente segurança pública. O México, a diferença do Brasil, não tem uma dimensão externa, não tem um objetivo de projeção internacional. Tem um vizinho muito forte, não tem projeção internacional, então, historicamente, no caso mexicano, as forças de segurança nacional estão lá essencialmente para atendimento de segurança interna. E a partir dos anos 80, com o problema do crime transnacional, se tornaram essencialmente uma força de segurança pública também. Se vocês observam a estratégia do México, da presidenta Cláudia Sheinbaum, que foi publicada em outubro, essa estratégia, que é uma estratégia nacional, esse é o seu nome oficial, ela tem 4 pilares essenciais: diminuição do índice de homicídios, consolidação da Guarda Nacional, fortalecimento de inteligência e investigação de redes criminais e coordenação entre forças de segurança pública. Essencialmente, uma estratégia de segurança pública. Não? Tem algumas controvérsias e tem alguns problemas. Parte dessa estratégia é precisamente a criação de uma nova força, que é a Força de Guarda Nacional. O problema é um problema jurídico, legal, não um problema político. É legal porque, originalmente, a Guarda Nacional foi criada, autorizada, aprovada pelo Congresso na administração passada, como uma força que devia ficar como uma força civil ou com controle civil, como parte do Ministério Público. Mas, ao final da administração do presidente AMLO e no princípio da administração de Cláudia Sheinbaum, a Guarda Nacional se tornou para o Ministério da Defesa, que faz parte do Exército. Então, a discussão no México é uma discussão jurídica, não uma discussão política, se a presidenta Cláudia tem a faculdade, precisamente, de mudar uma agência que foi criada pelo Congresso. É um debate, essencialmente, com a Corte Nacional. Vamos ver o que acontece. Então, tem aí essa pergunta, mas esse é um modelo que existe não somente no México, mas também existe em alguns países da América Central, como El Salvador. Tem aí um terceiro modelo hemisférico, um modelo
essencialmente um modelo onde só existe segurança pública e não existe segurança nacional. Não existe segurança nacional, não existe aparato de defesa, não existe aparato de segurança militar. Este é o modelo que foi adotado pela Costa Rica e também pelo Panamá. E que foi adotado historicamente, o primeiro foi Costa Rica, foi resultado da Guerra Civil na Costa Rica na década dos 50. Eles decidiram que, essencialmente, eliminariam a força militar e quando eles eliminaram a força militar, também eliminaram a capacidade de formular uma estratégia de segurança e defesa nacional. Naquela época, este modelo teve muitos sucessos. Permitiu que a Costa Rica se tornasse uma das únicas democracias consolidadas da América Latina e permitiu que a Costa Rica não tivesse problemas de golpes de Estado ou de influência militar no seu sistema político. Mas hoje, na atualidade, o modelo é problemático por várias razões. Primeiro deles é que tem um aparato de segurança pública efetivo para controle do crime local. Perfeito, ótimo. Só que agora a Costa Rica tem um problema, que fica precisamente no bairro onde passam os atores transnacionais e o traficão internacional. Então, o primeiro problema é o controle de atores transnacionais, que têm muita capacidade de força, e que, evidentemente, a capacidade de segurança pública não é suficiente na Costa Rica. Segundo problema para a Costa Rica também, tem um problema com o vizinho, que tem um vizinho problemático, que é a Nicarágua, onde também tem um sério problema agora de segurança nacional. A migração que vem de Nicarágua a Costa Rica é também uma série de conflitos territoriais também que tem aí com a Nicarágua. A Nicarágua tem força militar. Tá. É um segundo problema, porque, evidentemente, a força de segurança pública que a Costa Rica tem não tem a capacidade nem tática, nem operativa para atender essas ameaças que tem agora. E terceiro problema agora é que a Centro-América se tornou também uma zona geoestratégica global. Tem o problema, tem os interesses chineses que estão na região também, tem a competência estratégica com a China, e tem o mesmo problema que o Panamá tem hoje. É que, em realidade, a Costa Rica não tem a capacidade agora de formular uma estratégia de defesa nacional, de segurança nacional, e vai ter que fazer alguma coisa para compensar as ameaças que agora a Costa Rica e o Panamá têm. Finalmente, eu acho que existe um modelo híbrido. Na minha opinião, eu acho que o Brasil tem um modelo híbrido. Não vou falar sobre o Brasil, porque vocês aqui têm os professores mais conceituados, vocês são os especialistas mais conceituados, você conhece muito mais que vocês, mas eu acho que também é um modelo que existe na Colômbia, um modelo híbrido, onde existe esta concepção de segurança pública misturada também com segurança e defesa nacional, porque a Colômbia também tem insurgência, mas também teve o problema com a Venezuela, mas também teve muita cooperação militar com os Estados Unidos. Então, tem os dois aspectos aí, de maneira híbrida, que existem na Colômbia. Agora, para mim, na minha opinião, esses modelos podem mudar. Pode mudar também nos Estados Unidos, pode mudar na Costa Rica. Vamos ver o que acontece com o caso mexicano também. Se as Forças Armadas vão ter que também ter uma visão muito mais externa do que elas tinham até agora. Mas, na minha opinião, existem dois processos, que são processos políticos e sociais, que podem provocar mudanças nos modelos atuais. O primeiro processo, na minha opinião, que poderia mudar a situação, é um processo que nós conhecemos, os pesquisadores, como processo de securitização. Um acadêmico, um especialista, Barry Buzan, que fez muita pesquisa sobre este fenômeno, mas essencialmente é um processo político por qual temas ou assuntos de administração pública
se tornam em temas de segurança nacional, através da narrativa, através também do discurso político. Não. No caso mexicano, existem muitos exemplos disso. Durante muito tempo, o tema de tráfico era um tema essencial de segurança pública, mas começou a tornar-se um problema de segurança nacional. Claramente uma ameaça para o Estado. Não. Outro tema que também agora foi securitizado é o tema de imigração. O tema de imigração no México, quando eu morava lá, já faz muitas décadas, era um tema demográfico, era um tema sociológico, era um tema de controle demográfico, essencialmente. Mas agora o tema se tornou um tema de segurança nacional. Pela dimensão, não somente que tem com os Estados Unidos, mas também pela dimensão que tem com a América Central, também porque tudo os fluxos de migração agora estão passando pelo México e passam pelo Panamá também. Então, o tema se tornou um tema de segurança nacional. Esse processo é um tema se conhece como securitização, é um dos motivos pelos quais os modelos podem mudar. O último processo, que também pode afetar, que é diferente, é o modelo, é o processo de militarização, que também existe na América Latina, e também existiu nos Estados Unidos. E a militarização tem 3 dimensões. A primeira delas pode ser a implementação tática de elementos militares na segurança pública. Na década anterior, quando ficava nos Estados Unidos a administração de Obama, tivemos nos Estados Unidos um grande debate sobre militarização das forças policiais. Porque o equipamento que o Departamento de Defesa não utilizava, a depreciação do equipo de defesa, não, foi vendido para as polícias locais nos Estados Unidos. Então, o equipo que já não era utilizado no Afeganistão, que não era utilizado no Iraque, terminou nas forças policiais. Então, existia nos Estados Unidos um debate que as polícias, que são locais, faz parte do governo local, dos estados, não, estavam utilizando táticas militarizadas. Isso é a militarização. O presidente Obama, então, depois aí introduz algumas restrições para transferir equipamento do Departamento de Defesa às polícias. E pôs limites, precisamente, ao que tipo de equipo pode ser utilizado pelas polícias locais. Mas militarização é o uso de táticas. Na caso da América Latina, tem uma outra dimensão. Se vocês observam muito bem no caso mexicano, vocês podem ver 2 coisas. A primeira delas é não somente uma questão tática, não, de uso de operativos, o uso de equipamento militar para força policial, mas também tem a ver com emprego de forças militares e reemplaçar as polícias com força militar. Eu me lembro que algo parecido sucedeu também com o Brasil. O especialista mais conceituado, na minha opinião, é Eliezer Rizzo de Oliveira, que fez muitas publicações sobre isso, e Alfred Stepan também, que foi meu orientador. Mas no caso mexicano, o que aconteceu não é recente, tem desde 2008, que o governo federal começou a reemplaçar algumas polícias, polícia de Michoacán, com força militar. A primeira intenção era somente temporal, para nós conseguir ordem pública. Mas o que aconteceu foi que a força militar ficou, e a polícia local jamais voltou. Esse é um processo de militarização da segurança pública que aconteceu no México. E o terceiro aspecto, que também aconteceu não somente com a administração de AMLO, mas também com a administração de Calderón e Fox, durante o processo de democratização no México, foi também que o aparato de justiça, alguns ministérios públicos, os chefes de ministérios públicos, foram reemplaçados também por chefes militares.
toda a administração da justiça ficava também nas mãos do aparato militar, e por isso também existe um temor sobre militarização. Então, tem todos esses debates, acho agora, no hemisfério, tá? Que nós vamos ter que resolver. Eu não sei em qual direção vai exatamente ir no hemisfério, mas certamente acho que os modelos no todo o hemisfério estão sendo debatidos atualmente por processos de securitização e militarização. Então, eu vou terminar a minha apresentação aqui, porque acho que eu gostaria também de compartilhar com meus colegas e com vocês. De novo, agradeço a atenção e tomara vocês consigam entender o que eu falei. Meu portunhol muito ruim. Obrigado de novo. Obrigada, professor. Aí, nesse momento, a gente abre para o debate. Havendo alguma questão, pode levantar a mão que o cerimonial entrega o microfone. Aqui? Boa tarde. Não sei se o senhor vai conseguir compreender aqui também o meu português, mas tentar fazer a pergunta. Primeiro, agradecer pela contextualização, todo o conhecimento trazido, e sobre os modelos, e principalmente esse fenômeno que o senhor identificou, tanto da securitização quanto da militarização. Será que pode, dentro desse movimento que o senhor percebe, de uma mudança nos modelos, o senhor consegue perceber também um movimento contrário ao da militarização? Principalmente aqui é um sentir brasileiro, né? O contrário disso, um fenômeno da desmilitarização, ou talvez não necessariamente tão óbvio, mas pelo menos um cerceamento a algumas questões de incentivos de governos, principalmente o governo federal, no desincentivo da militarização, o contrário disso, uma desmilitarização ou um cerceamento daquilo que é uma característica normal do militar, como o emprego da força, da arma de fogo e etc. O senhor poderia comentar sobre isso? Muito obrigado pela pergunta, acho que é bem interessante. Eu sou observador. Como observador das relações civis militares, a minha dica para saber em qual direção vai os modelos, não. A minha dica seria, você tem que observar duas coisas. A primeira delas, eu acho, é observar em qual direção vão os orçamentos e orçamentos de defesa, que é a primeira coisa. No caso mexicano, eu visto claramente para onde vão os orçamentos, e os orçamentos militares têm crescido. A Wendy Hunter é uma professora, uma pesquisadora americana que fez muita pesquisa sobre os orçamentos no Brasil. Ela publicou um livro muito citado, onde ela observava especialmente o movimento dos orçamentos para saber se nós tínhamos mais militarização ou menos militarização. Não. Acho que também o mesmo debate que existe na Colômbia, com o atual presidente, sobre os orçamentos militares na Colômbia. Vamos ver. Tá? Então, a primeira observação, certamente, é ver os movimentos em orçamentos. A minha segunda observação seria também ver os debates internos, e particularmente, no caso mexicano, que eu conheço mais o caso mexicano, e ver a relação entre o governo federal e os governos locais. E como resultado da democratização no caso mexicano, você pode ver que o governo federal tem melhor relação com alguns estados que com outros. Então, o apoio do governo federal, o apoio que um apoio militar, depende muito também da relação que o governo federal tem com os governos locais.
Então, nós poderíamos observar uma situação onde alguns estados do México têm mais presença militar que outros. Isso já aconteceu de fato. Você tem estados como Sinaloa, onde está o cartel de Sinaloa, onde a presença militar é bem maior que algum outro estado como Yucatán. Então, a presença militar é mais visível, a militarização é muito mais visível na Sinaloa, que não pode ser no Yucatán, que fica na parte sul do México, que é uma região do México relativamente estável. Então, eu observaria orçamentos e também a relação entre o governo federal e o governo local. Eu não sei se respondi a sua dúvida. Respondeu. Vamos, então, ao próximo painel. Podemos seguir? Convidamos, neste momento, com o painel abordando a questão da segurança no contexto da América do Sul. Ele que é bacharel em Relações Públicas, mestre em Ciência Política, Relações Internacionais e doutor em Sociologia. É professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Com vocês, professor doutor Antônio Jorge Ramalho da Rocha. Boa tarde. Os senhores conseguem me ouvir bem? Sim? Professor, Bom, sim. muito obrigado. Eu quero começar agradecendo enormemente a honra, saudando o desembargador Raduan Miguel Filho, o desembargador Alexandre Miguel, diretor da EMERON, o general Diógenes, o coronel Braguin. Por favor, permitam-me, em nome de vossas excelências, saudar toda a plateia, que eu sei é muito distinta. Quero agradecer especialmente ao general professor Luciano o convite. É para mim uma grande honra poder me somar aos colegas com quem sempre aprendo, os quais leio muito atentamente, e como disse antes aqui o Arturo, a gente poder dar seguimento a esse diálogo que vai ter continuidade com o livro. Espero que façamos outros eventos dessa natureza, ao mesmo tempo em que coloco, desembargador Alexandre, a nossa Universidade de Brasília à disposição da Escola de Magistratura. Se o senhor achar que é razoável fazer algum evento em colaboração, conte conosco. Estamos aqui juntos, tenho certeza que o Arthur, meu colega aqui da UNB, também se somará a esse esforço. Então, dizer que é uma grande alegria, uma grande honra para mim me juntar ao Arthur, ao Renato, ao Arthur e ao Luciano nessa sessão. O Luciano coordenou bem os debates, e o Arthur ficou com essa visão mais conceitual, né, dos modelos de segurança, essa relação entre segurança pública e segurança nacional, né, segurança propriamente dita. A mim vai caber pensar um pouco, provocá-los, né, os acadêmicos são mais provocadores, vai caber provocá-los acerca dos cenários com que nós trabalhamos. E eu começaria fazendo uma sugestão que vou transmitir para os senhores. Há pouco tempo, ao longo do ano passado, a Agência Brasileira de Inteligência fez um documento, produziu um documento, vários de nós colaboramos para essas discussões. A primeira vez que a ABIN faz um documento de cenários, outros países fazem isso com muita frequência, e com o propósito de ampliar a transparência e apontar quais seriam os aspectos que devem comandar uma atenção especial dos tomadores de decisão. Foram feitos vários debates, e eles selecionaram, fizeram uma espécie de uma síntese que trata das transições globais, da situação internacional, e o foco recai na América do Sul. É um problema das instituições, da segurança cibernética, da resiliência de setores estratégicos, dos mercados ilícitos, de sua dimensão, sua dinâmica, evolução. E, por fim, não podia faltar, no curso de inteligência e na área de inteligência, algo sobre interferência externa. Então, fazer propaganda dos outros é bom, porque a gente acompanhou o processo, contribuiu de alguma maneira, eles fizeram um belíssimo trabalho. É uma leitura que vai certamente provocar, instigar os integrantes deste curso a refletir sobre quais são os desafios da segurança brasileira, desafios da inteligência brasileira, do ponto de vista da segurança nacional e da segurança pública, neste ano e nos próximos anos. A ideia é atualizar isso tudo. Por quê? Porque, aqui pensando nesses modelos que o Arturo tão didaticamente nos apresentou,
a gente contrasta com a realidade, com o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. O presidente Trump acaba de decretar que cartéis são organizações terroristas, movimentou 10 mil soldados da Guarda Nacional, 2 brigadas de elite, para a fronteira. Esses militares vão usar a força contra cidadãos americanos, somente contra cidadãos americanos que sejam imigrantes, somente contra aqueles que se comprovem serem traficantes. Nós estamos vivendo um mundo uma transição muito difícil de precisar. E eu vou procurar provocá-los aqui, sugerir um debate para os próximos minutos em torno de 3 ideias principais. A primeira é essa: nós estamos claramente observando uma transição de uma ordem. A ordem liberal que foi construída e implementada pelos Estados Unidos, liderada pelos Estados Unidos, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, alguns de nós diríamos a partir de 41, com a Carta do Atlântico, que é o primeiro documento que coloca no centro das atenções a questão dos indivíduos. Como é que eu protejo os indivíduos do flagelo da guerra e do flagelo da fome? Como é que eu dou segurança aos indivíduos, a segurança de que eles não vão passar fome, de que não terão a sua vida ameaçada imediatamente? Esse é o espírito da Carta do Atlântico, em 41, que vai informar as Nações Unidas, que vai informar do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista axiomático, os documentos que vão constituir aquilo que nós chamamos das instituições de Bretton Woods. E nós tivemos, nos últimos 80 anos, 80 anos, uma ordem liberal que se implantou, que produziu grande riqueza no mundo, que tornou a nossa sociedade global, interdependente, uma interdependência assimétrica, injusta, mas uma interdependência muito clara. E o que nós estamos observando nos últimos anos é a gradual erosão dessas instituições, desses arranjos que permitem controlar, de alguma maneira, as energias e fazer convergir as ações dos atores políticos numa direção que não seja destrutiva para o mundo. Nunca a Europa teve, por exemplo, só para dar 70 anos de paz na sua história. E através da construção das instituições europeias informadas por esses valores, agora, até há pouco, até a invasão da Ucrânia, tinha conseguido construir uma paz que não foi possível construir por 2 guerras globais, por 2 guerras mundiais. Essa ordem está se erodindo. Ela vinha se erodindo de uma maneira clara, mas lenta e sem uma previsão possível acerca do seu ritmo, mas o governo Trump, que acaba de assumir, já deixou muito claro que se trata de desmontá-la, acelerar esse desmonte. Então, para resumir essa primeira ideia de uma forma provocadora, se houve uma mudança importante no pós-Segunda Guerra Mundial, foi a inserção, a colocação do indivíduo no centro das preocupações. Então, esses modelos de que o Arturo nos falava: segurança pública, o cuidar do cidadão, que é a responsabilidade das forças policiais; segurança nacional, que é a defesa contra ameaças externas. A partir da segunda metade do século XX, os indivíduos passaram a ser também responsabilidade dos Estados. Se os senhores quiserem um exemplo claro, eu lhes dou o conceito da responsabilidade de proteger, que reafirma o papel dos Estados como sendo os responsáveis por proteger os seus cidadãos, mas na incapacidade ou na clara intenção de não fazê-lo, cabe à sociedade internacional assumir a responsabilidade por proteger esses cidadãos. Isso veio depois do genocídio de Ruanda, depois de Srebrenica, depois de todas aquelas tragédias que nós vimos, e em que a comunidade internacional disse: não podemos nos furtar a proteger os cidadãos. Então, essa dicotomia clara que permite um modelo de segurança nacional de um lado e segurança pública de outro, portanto, proteger as comunidades políticas de um lado, proteger os cidadãos de outro lado, ela coexistiu de alguma maneira e foi sendo arbitrada ao longo dos últimos 70, 80 anos, e agora o principal líder dessa proposta para a organização das relações internacionais diz que não tem interesse, mas são os interesses da sua sociedade, são os interesses da sua comunidade política, e tanto com relação a direitos humanos, quanto com relação à saúde, quanto com relação ao meio ambiente. Vimos hoje a decisão do presidente Trump,
nós não temos que ter responsabilidade alguma. Então, cada um por si e Deus por todos. É essa a mensagem muito clara. Então, essa ordem está mudando. Nós não sabemos exatamente o que está do outro lado da margem do rio, porque essa mudança é contenciosa, há resistências, há visões distintas, há atores políticos que vão se posicionar e vão tentar reconstruir. Pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu quando da primeira gestão do governo Trump, em que ele simplesmente jogou ao mar os 2 acordos de livre comércio que tinha feito com a Europa e com a Ásia, sem a China, e os países que fizeram esses acordos disseram muito bem, os Estados Unidos não querem participar, paciência, nós vamos ficar com esses acordos e vamos manter esse arranjo. No horizonte nós temos os arranjos propostos pela China com a Rota da Seda. Então, o que eu quero sintetizar e com isso provocá-los passar para o segundo ponto? Estamos numa ordem em transição sem que saibamos para aonde vamos aportar. E por que é impossível? Porque é um processo político dinâmico que depende das decisões que os agentes políticos impostos-chave tomarão em reação a esses processos. A Amazônia está no centro desses acontecimentos. Há 15 anos, a proposta que o governo brasileiro tinha e que a América do Sul tinha era de tentar manter potências extra-regionais fora da dinâmica política da América do Sul. Isso foi possível por até 15, 20 anos, porque os Estados Unidos estavam preocupados com outras partes do mundo e negligenciaram, portanto, a América Latina. Não é o que acontecerá agora. Todo o time do Departamento de Estado, uma parte do time do Departamento de Defesa está preocupado com a América Latina, com seus interesses específicos, políticos, ideológicos. Bom, a América Latina vai entrar na agenda já está no centro da agenda dos Estados Unidos, para bem e para mal. Ainda não está claro para nós quão bem ou quão mal isso será. Mas nisso estamos. Eu resumiria, portanto, dizendo que esse movimento que houve da comunidade internacional, liderado pelos Estados Unidos, de colocar os indivíduos no centro das preocupações dos Estados, agora está sendo desmontado. Então, os indivíduos já não são um valor considerado importante, pelo menos os indivíduos no sentido humanitário global, para os Estados Unidos. Talvez aqueles indivíduos cristãos, brancos, nascidos nos Estados Unidos, seja uma prioridade, mas se você é latino, mesmo que tenha nascido lá, seja naturalizado, você vai começar a sofrer algum tipo de preconceito. E veremos. Espero que não, espero que a minha leitura do atual governo Trump seja mais pessimista do que a realidade, mas o fato é que os indivíduos saem do centro do palco. Só que nesse ínterim, a evolução tecnológica transferiu poder para esses indivíduos e transferiu poder para as organizações que são capazes de usar os instrumentos de comunicação para se organizar, tanto organizações regularmente estabelecidas, como as grandes empresas de tecnologia que promoveram essa integração global, quanto organizações criminosas que nos afetam diretamente e que atuam através das fronteiras. Essas organizações hoje têm mais capacidades de ação e mais recursos, acesso a mais recursos, do que tinham no passado. E isso coloca enormes desafios do ponto de vista da segurança pública e, em alguns casos, do ponto de vista da segurança nacional. É só olhar o papel de empresas privadas no atual conflito da Rússia, entre Rússia e Ucrânia. Empresas privadas dirigidas por cidadãos privados que têm que prestar contas, talvez, aos seus acionistas, têm uma capacidade extraordinária de interferir no curso dos acontecimentos. Inclusive, por exemplo, cerceando toda a comunicação estratégica de uma das partes. É um mundo diferente. Como nós vamos nos organizar, nós que estamos acostumados a pensar do ponto de vista do Estado Nacional, precisamos refletir sobre como vamos nos organizar para fazer frente a esse novo mundo bastante complexo. Segunda parte, então, como é que essa complexidade se dá? Ela pode ser organizada de diferentes maneiras, mas se for para fazer um resumo, seria de que, do ponto de vista geopolítico, nós temos claramente uma multipolaridade. Essa multipolaridade se faz sentir aqui, né? Temos Rússia, temos China presentes, temos os Estados Unidos presentes. Na América do Sul, se for olhar só para a América do Sul, onde está a Amazônia, o tema que nos comanda. Mas temos também Irã, temos Turquia, temos uma série de interesses de estados nacionais, cuja última preocupação é com o bem-estar do cidadão amazônico. Sabemos disso.
cada um terá o interesse de usar como moeda de troca numa negociação entre grandes potências a sua capacidade de influência no terreno. Então, temos que entender essa dimensão geopolítica que sempre esteve presente e que se acentuou nos últimos anos. Temos uma dimensão econômica, não só choques externos que vão se reproduzindo, que vão se acelerando e se intensificando, como ataques cibernéticos, como a reorganização geográfica das cadeias produtivas, o papel do crime transnacional, por exemplo, a possibilidade que o crime transnacional organizado tem de usar as redes, os criptoativos, para, de uma maneira desterritorializada, lavar dinheiro, exercer influência, corromper agentes públicos, ou seja, essa dimensão geopolítica se relaciona com uma dimensão econômica, que se relaciona com uma dimensão sociocultural. Não preciso falar aos senhores do uso que se faz das redes sociais, por exemplo, para interferir em eleições, para polarizar sociedades, para mobilizar a energia de parcelas da sociedade, sobretudo para reduzir a coesão de algumas delas, quando for interessante uma intervenção externa. Temos uma dimensão de ciência e tecnologia, não só a inteligência artificial, tão falada agora, mas essa redefinição das cadeias produtivas e uma nova geoeconomia global que implica a possibilidade, por exemplo, de indivíduos continuarem trabalhando, produzindo remotamente, no seio de um arranjo corporativo que lhes protege a vida e, ao mesmo tempo, lhes retira a capacidade de agregar valor a um determinado processo produtivo, à medida em que eles não participam, por exemplo, da contribuição com impostos e taxas para aquela sociedade na qual a empresa está funcionando. Então, como equacionar isso não é uma coisa simples. Os Estados precisarão chegar a um acordo sobre isso. Por fim, eu falei da dimensão geopolítica, de uma dimensão econômica, de uma dimensão sociocultural, de uma dimensão científica e tecnológica, mais relacionada com inovação, e falaria de uma dimensão ambiental, óbvio. Vamos ter agora uma dificuldade maior de realizar essa COP30, que foca naquilo que já está na agenda, não só do governo brasileiro, mas de outros países emergentes, a saber, a transição energética verde. Nós sabemos que essa economia em que vivemos hoje precisa de grandes quantidades de energia elétrica. Sabemos também que o planeta já sinalizou o seu limite. Não dá para continuar produzindo energia elétrica apenas com base no carbono. Então, nós precisamos fazer essa transição. Muito embora, por exemplo, os Estados Unidos digam, não temos nada com isso, vamos furar poços, vamos explorar ao máximo a energia do carbono. E depois as consequências serão pagas pelo conjunto da humanidade, elas são dispersas, não é isso? Mas a ideia de transição energética verde está colocada, é uma agenda global, e a ideia do desenvolvimento sustentável também, não apenas sustentável do ponto de vista ambiental, mas sustentável do ponto de vista social. Nesse contexto, então, são essas várias dimensões que se interrelacionam. Então, vejam, senhores, que a Amazônia é um microcosmo de transformações globais complexas que nós precisamos entender. Como compreender, como sinalizar nos 3 minutos que me faltam aqui, o que seriam prioridades. Em primeiro lugar, nós temos que entender que estruturalmente as transformações havidas fragilizam o cidadão. Fragilizam também os governos, que precisam negociar com as empresas, por exemplo, a realização de investimentos, sem o que não há geração de emprego, não há pagamento de tributos, assim por diante. Se nós olharmos para a América do Sul, nós vamos ver que essa é a minha provocação nas últimas 2 décadas, pelo menos, perdão, general, mas a militares, a policiais federais, a agentes do Estado. A gente está trabalhando aqui arduamente para tentar promover a integração da América do Sul, mas a América do Sul está integrada. Se os senhores olharem o que é o trabalho de um PCC ou de um Comando Vermelho, que funciona com fazendas no Paraguai, lava dinheiro no Uruguai, busca insumos no Chile, o Fernandinho Beiramar foi preso na Colômbia, ou seja, a integração já existe. O que nós vimos foi, depois do domínio da rota ali, chamada Caipira, né, pelo PCC, um aumento das rotas amazônicas. As rotas do norte se expandiram, não foi por acaso.
Mais que isso, nós estamos trabalhando desde o ano 2000, uma grande, importante iniciativa do presidente Fernando Henrique Cardoso, construímos a IIRSA, uma iniciativa de integração da América do Sul, que está sendo concluída agora pelos chineses, com os corredores transoceânicos e tal, rotas da integração da América do Sul, belíssimo. Precisamos integrar nossos mercados e nossas sociedades. Permitir que cidadãos, consumidores, bens e serviços sejam providos nessa região. Mas essa mesma infraestrutura serve ao crime organizado. A mesma privatização de portos, que aumenta a eficiência dos portos, também diminui a capacidade do Estado de controlar o que passa por esses portos. Em outras palavras, do ponto de vista estrutural, nós temos uma integração que se acelera ao tempo em que os estados abriram mão, até agora, de cumprir o seu desiderato, a sua função de coordenar esforços para combater o crime organizado na nossa região. E isso permitiu a essas organizações criminosas continuarem a expandir seus negócios. Agora não é apenas o tráfico de drogas, é também a mineração ilegal, principalmente de ouro, é o tráfico de pessoas, é o tráfico de armas, é o tráfico de gemas, é o tráfico de madeira, pode escolher. E essas organizações estão todas sendo controladas de dentro de presídios de segurança máxima. As duas maiores organizações brasileiras que hoje se fazem presentes na Amazônia são controladas por indivíduos que estão encarcerados há mais de 20 anos, há 25 anos, no caso do PCC. Realmente é algo muito impressionante do ponto de vista da falência, da incapacidade que o Estado brasileiro e sua organização de combate ao crime demonstrou nesses últimos tempos. Temos visto, sim, uma redução, e com isso eu concluo, uma redução da violência, uma redução do número de homicídios. E eu concluo aqui porque eu sei que o Arthur e o Renato vão brilhar com isso, a melhor fonte disponível para saber como anda a segurança pública brasileira, né, o Fórum. Mas nós estamos falando ainda nesse período que nós estamos aqui, essas 2 horas e pouco, estaremos discutindo segurança e inteligência na Amazônia, segurança pública na Amazônia, nós teremos 9 brasileiros assassinados, morte intencional, assassinato intencional, doloso. Isso não é uma coisa normal. A gente está acostumado a dizer que a América do Sul é uma região pacífica porque não há tantas guerras entre os estados. Mas o nível de violência das nossas sociedades tem sido normalizado e isso a meu ver, uma irresponsabilidade coletiva. Todos nós, a academia, das organizações do Estado, nós não podemos admitir que seja comum um nível tão grande de violência pública, que isso seja considerado algo aceitável. Não é aceitável. Temos que trabalhar de uma maneira mais efetiva para promover essa segurança, não só na Amazônia, mas entendendo que a Amazônia está inserida nesse contexto global, um contexto que está em transformação e uma transformação dinâmica. Ou seja, não faltará demanda pelos senhores como analistas das questões de inteligência para a segurança pública na Amazônia, especialmente, que é uma região tão difícil de se colher dados, né, com relação ao qual é tão difícil se colher dados. Então, a percepção do senhor, tenho certeza que esse curso vai produzir analistas muito mais qualificados, cuja produção será demandada por todos, inclusive por nós. Espero ter sintetizado nesses 3 pontos principais as provocações que queria fazer-lhes e fico à disposição para o debate. Devolvo a palavra. Obrigada, professor. Gostaria de abrir, então, ao debate. Havendo algum questionamento, algum comentário, só levantar a mão. Podemos passar ao próximo painel? Beleza. Professor Antônio Jorge, quem está perguntando é o professor Luciano Lima, que sou seu aluno, na verdade, né? Então, me coloquei como aluno e não como professor. A pergunta é bem sintética, é muito rápida, mas decorrente desses pontos colocados na sua apresentação, que perspectiva que o senhor observa
com base na sua experiência à frente de uma instituição de ensino que foi feita por governos anteriores no Equador, o que o senhor visualiza com base nessa experiência que possa para melhorar a segurança pública na América do Sul, particularmente no Arco Amazônico, pela experiência do senhor e com base nesses pontos apresentados? Bom, de uma maneira bem, muito obrigado, Luciano, é uma grande pergunta. Não temos um projeto de política externa para a América do Sul. O que é possível fazer hoje é fortalecer as redes de relacionamento. Essa escola de defesa que a Unasul chegou a criar e que funcionou por 3 anos, efetivamente, criou uma série de contatos entre servidores públicos, civis e militares nos ministérios de defesa dos 12 países. Essas pessoas até hoje trocam informações. O crucial seria hoje construir um consenso no sentido de ter uma ação concertada dos estados para o intercâmbio de inteligência sobre problemas que nos afetam a todos. A questão do crime transnacional na nossa região não será resolvida por nenhum país isoladamente. Ele está colocado, a região está integrada pelo crime. Faz falta nós, as instituições do Estado, colaborarem para fazer frente a esse desafio, e dessa maneira nós vamos produzir condições melhores de proteger os cidadãos. Mas para isso nós temos que entender essa complexidade, temos que entender que essa realidade vai mudar. Em que sentido, qual daqueles modelos que o Arthur falou vai ter vigência no nosso país, nós não sabemos ao certo. Agora, é muito claro que hoje, do ponto de vista estrutural, o crime tem vantagens em relação ao Estado. Então, é preciso compreender o processo e usar, sobretudo, a tecnologia para construir confiança entre os países da região. Isso acontece no campo militar, mas eu observei isso de muito perto, mas acontece do ponto de vista técnico, exército com exército, normalmente na fronteira, excelentes relações dos comandantes de um lado e do outro. Agora, isso não se traduz numa diretriz estratégica para a região. É nisso que nós precisamos trabalhar. A mesma coisa acontece com as marinhas, acontece com as forças aéreas, elas têm sua cooperação técnica e um grande trabalho de décadas de construção de confiança entre oficiais. Isso deve ser mantido, aperfeiçoado. Agora, isso não basta, você precisa sair do plano técnico e tático e ter uma visão estratégica compartilhada, consensual, sob pena de continuarmos todos os países enfrentando essa dificuldade de combater o crime transnacional. Os recursos à disposição deles são muito maiores. Respondido? Vamos seguir, então, agora com o painel número 3. Mais uma vez, muito obrigada, professor Antônio. Convidamos para o painel abordando os levantamentos de dados realizados pelo FBSP em 2023 a respeito da Amazônia brasileira. Ele que é doutor em Sociologia, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV e diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com vocês, o professor doutor Renato Sérgio de Lima. Boa tarde a todas, a todos. Queria, em nome do professor Luciano Lima, saudar a todos vocês. É uma honra falar. Coronel Braguin, que esteve visitando o fórum também, então faço uma menção ao nome dele. E eu acho que vale a pena começar, acho que com 2 questões fundamentais. A primeira, que estava aqui planejada, é falar um pouco sobre como que a informação pode ser uma ferramenta de inteligência estratégica, de inteligência de segurança pública, e como que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem estruturado um plano de trabalho sobre isso. É um pouco sobre isso que eu vou falar. Mas tem uma segunda questão, que é um pouco a reflexão que Arturo e Antônio Jorge fizeram, que é extremamente densa na discussão sobre qual é o momento em que o Brasil e
principalmente a Amazônia, hoje se encontram em relação ao mundo? Acho que essa é uma pergunta, ainda mais vocês, pensando, refletindo a partir do próprio território da Amazônia, tem aqui algumas questões muito importantes a serem vistas, né? Arthur fez os 4 modelos, e a gente, por mais que a gente pense que o modelo brasileiro é um modelo híbrido, a gente vai lembrar, na formação do Estado brasileiro, na década de 1930, uma certa, antes, uma certa idas e vindas em relação a como que a gente construiu a arquitetura institucional da segurança pública, que foi se consolidar em 1969, com o Decreto-Lei 667, que é o que deu mais ou menos os contornos atuais da segurança e que a Constituição atual reproduziu. Então, acho que essa é uma questão importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, ouvindo o professor Arthur, eu penso muito, e até uma das perguntas que foi feita a ele, o Brasil hoje tem, e eu sugiro também uma leitura de uma tese de doutorado que o Arthur Trindade orientou, do Alexandre Rocha, que é um policial, é que é diferente falar de forças armadas federais e polícias militares estaduais, né? O policiamento militarizado não é a mesma coisa em termos de doutrina do que as Forças Armadas Federais. Muitas vezes a gente confunde as duas coisas, e exatamente nessa perspectiva, porque, de um lado, as Forças Armadas Federais se distanciaram da agenda de segurança pública, a Constituição de 88, de certa forma, abriu um espaço com a possibilidade da GLO, mas existe, em termos doutrinários, uma prevenção em termos de evitar que esse tema ganhe centralidade nas operações das Forças Armadas Federais. E, ao contrário, quando a gente olha o policiamento militarizado, a doutrina é exatamente muito parecida com aquela que existe no México, onde as polícias militares, elas são responsáveis tanto pelo policiamento de ordem pública, né, polícias administrativas, quanto mas não tem o policiamento as polícias judiciárias. Ou seja, a gente tem aqui uma segurança que é muito exclusiva do Brasil, que é essa bifurcação entre modelos de polícia, mas as polícias, a ideia da manutenção da ordem pública é uma ideia militarizada diferente da ideia de forças armadas do governo federal atuando. Tanto que a proposição da PEC do ministro Lewandowski causou todo esse debate atualmente. Causa esse debate porque a ideia de que o governo federal vai controlar as 27 polícias militares, 27 polícias civis, 27 polícias penais estaduais e as polícias federais. Então, a gente aqui, vale muito a leitura da tese do Alexandre Rocha, porque ele analisa o caso das polícias militarizadas no Brasil ante a polícia, os carabineiros do Chile. E eu acho que aqui é muito interessante, porque a gente precisa fazer essa reflexão teórica para entender a segurança e a arquitetura institucional da segurança pública no Brasil, e para produzir, inclusive, números. Então, quando a gente está falando de segurança pública, nós estamos falando de um modelo militarizado que não necessariamente é coeso e é uma única doutrina, né? Existe qual é o papel do governo federal, e que na Constituição de 88 está estabelecido que o governo federal tem a função de estabelecer normas gerais. Tanto é verdade que as leis orgânicas são de competência do Congresso Nacional e de regulamentação do Executivo Federal, leis orgânicas que só foram promulgadas agora em 2023, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que, de certa forma, no caso da Polícia Militar, atualizou a lei, o Decreto-Lei 667, mas então a gente fica aqui, mas o que cabe à Polícia Militar? O que cabe às Forças Armadas Federais? No limite, existe uma dificuldade de coordenação, uma dificuldade de um modelo que eu diria de um federalismo bastante complexo para poder dizer, o mínimo em termos de gerenciamento do problema, ainda mais se a gente levar para a Amazônia, em termos de dimensões territoriais, de controle de fronteiras, ou seja, qual é, no limite, a tradução do interesse nacional.
né, que é a discussão do interesse nacional. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria reagir às falas anteriores, porque acho que a gente tem aqui uma questão muito importante, que quando a gente vai olhar na década de 1930, em função até da Revolução Constitucionalista de São Paulo, as polícias militares, e até hoje isso vige, talvez tenha mais cooperação, não podem ter aviação de guerra, não podem, por exemplo, dispor de metralhadoras .50, o Exército empresta, mas elas não podem dispor em seus arsenais diretamente, exatamente na ideia da manutenção da federação e do país, porque nós tivemos, nos anos 1930, a ideia de separação, né, de secção, e que isso se coloca como fundante na ideia de nação, de Brasil, por isso que é importante a gente considerar esse ponto. E é desse momento, desse lugar, que a gente vai refletir sobre como produzir dados num cenário tão complexo, que envolve 85 polícias ativas, envolve mais ou menos 1.500 guardas municipais, envolve sistemas de políticas públicas, no caso o SUSP, mas também redes de políticas públicas. Quando eu falo de atuação das polícias, eu estou falando do Sistema Único de Segurança Pública. Quando eu falo de combate ao crime organizado, eu estou falando da integração de uma rede de instituições, muitas das quais não têm mandato de segurança pública, mas são fundamentais para o enfrentamento do crime organizado. Estou dizendo o Banco Central, as agências como a Anvisa, como a Anatel, eu estou pensando no COAF, na Receita Federal, cujo não tem um mandato, mas, ao mesmo tempo, você tem uma dificuldade. Você precisa dessas informações em termos de inteligência para poder pensar uma estratégia de enfrentamento mais eficiente. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi criado há 19 anos, ele é uma associação que é bastante singular. Ela não é muito novidade, parece o que foi criado há muitos anos atrás pela Associação de Chefes de Polícia dos Estados Unidos. Nós temos mais ou menos 40% dos associados, dos 220 associados, são profissionais da segurança, de todas as esferas, policiais federais, rodoviários federais, penais, policiais militares, de mais ou menos 22 estados, policiais civis, pesquisadores acadêmicos, dirigentes de outras organizações da sociedade civil e, muitas vezes, jornalistas. O fórum é um pouco isso, é uma mescla de vários pontos de vista em torno da ideia de que segurança é um direito social, não só regido pelo artigo 144 da Constituição, mas, sobretudo, pelo artigo 6º, que diz que é um direito social, portanto, é uma política, e no Brasil a opção foi por universalizar os direitos sociais por meio de políticas sociais de natureza universal. Isso tem uma implicação político-estratégica muito importante, eu acho que o que o Antônio Jorge falou é fundamental. Nós, muitas vezes, focamos demais nos aspectos tático-operacionais, porque é o dia a dia de muitos de vocês, mas quando a gente vai discutir, por exemplo, que não existe, por exemplo, uma adaptação em relação a como lidar com as facções no mundo cibernético, não há uma doutrina de integração de forças na América Latina que se sobreponha, por exemplo, aos interesses geopolíticos hoje postos, multipolares entre China e Estados Unidos, você tem uma série de questões que, na verdade, nos fragilizam e, na hora H, são, a maior parte, os senhores que são policiais que vão ter que resolver o problema. E aí, no meio disso, a gente tem muito pouco avançamento político estratégico. A informação é a mesma coisa. Nós temos dados sobre crimes, sobre criminosos, sobre atividade policial, desde 1871. Eu sempre gosto de lembrar isso, que a lei que criou o inquérito policial, esse tão complexo instrumento jurídico, é a mesma lei que criou a estatística criminal. São só parágrafos diferentes. E, nesse sentido, a questão não é falta de dados, é como a gente articula a produção desses dados, dando um sentido lógico e político, portanto, político no sentido positivo, não só partidário, mas no sentido de construção de uma orientação de sentido, de pautar o debate, que o Fórum tem tentado investir. Ou seja, qual é o problema hoje do Brasil? Então, a gente foi trazendo esses números, foi trazendo e mostrando uma série de fenômenos ao longo da história,
Eu deixei as apresentações, peço para o professor Luciano depois compartilhar com vocês. Como ao longo dos anos, a gente foi trazendo temas que são estratégicos para o debate da área, que tem a ver principalmente com a questão da arquitetura institucional brasileira e da dificuldade da gente pensar, por exemplo, a regra do jogo. A gente pensa que na hora que a gente está jogando e está perdendo do crime, a gente vai para cima, fica na retranca para não levar mais gol, só que a gente muitas vezes não pensa nem que a regra precisa mudar, né? Um crime cibernético não tem... a polícia de um estado, muitas vezes, tem que correr atrás de um problema que foi cometido a partir de outro estado muito distante ou fora do Brasil mesmo. Então, a gente tem feito isso, trazendo à tona os dados e as informações. No caso da Amazônia, principalmente vocês que estão em Rondônia, sabem que o crime não é uma novidade. A região ela é historicamente uma região com bastante conflitos, aonde a expansão da fronteira agrícola, da expansão da fronteira de ocupação da Amazônia, a partir de modelos de desenvolvimento socioeconômicos que são discrepantes ao longo da história, ou seja, a gente tem modelos de desenvolvimento, ora que são expansionistas com o uso dos recursos naturais, ora que precisa manter os recursos, mas que a população da região acaba tendo questões fundamentais como sobreviver no território, que faz com que a violência sempre esteve presente. Qual foi a novidade? A novidade foi, mesmo assim, a gente já tinha, por exemplo, o tráfico, nós fazemos fronteira com os principais produtores de cocaína do mundo, mas a grande novidade que está no Cartografias das Violências e que o professor Luciano passou para vocês, é que, a partir de 2017, principalmente, a região passou a ser um hub estratégico no mercado da droga do mundo. Não é que antes não existia, existia. Não é que antes não tinha violência, tinha, mas nós tivemos um fenômeno que é exatamente quando uma das grandes facções, o PCC, consegue monopolizar a fronteira, a rota de Ponta Porã, o Comando Vermelho precisa se aliar, principalmente a família do Norte, para poder conseguir escala e comprar a cocaína que deixou de ser fornecida pela outra fronteira. E aí você não tem só essa, você também tem ali no Mato Grosso. Então, nesse sentido, a Amazônia entra no cenário geopolítico e dos mercados das drogas e passa, portanto, a fazer parte de um cenário de recrudescimento da violência, entre, inclusive, disputas por posições, por controle do território. A chave central é o controle do território. Quando a gente vai olhar os números disponíveis, a gente vai ter que padronizar os números, a gente vai ter que evitar duplas contagens, a gente vai perceber alguns fenômenos que mostram o tamanho do desafio político-estratégico, até mais do que tático-operacionais, porque tático-operacionais, a gente investindo recursos certos, a gente consegue os efeitos. Mas o problema é que, muitas vezes, as orientações são muito discrepantes ao longo do tempo. Então, fica muito difícil fazer planejamento operacional. Quando a gente olha, por exemplo, que nós temos, e aí algumas estimativas que o trabalho mostra e outros trabalhos nossos, que se a gente juntar, por exemplo, o PCC, hoje, na verdade, um passo anterior, o ano passado nós tínhamos 19 facções, que a gente convencionou chamar de facção, criminosas atuando na região, né? Principalmente a partir nucleadas em torno do Comando Vermelho e do PCC, atuação nacional e internacional. Nós mapeamos 21 fluxos transnacionais de mercadorias nacionais, lícitas e ilícitas. Ou seja, duas grandes holdings criminais que passam não só a serem narcotraficantes para serem quase organizações, para resumir, tecnicamente tem diferenças, mas para a gente entender, organizações de caráter mafioso, grandes empreendimentos criminosos que querem pensar no dinheiro. Então, como é que a gente lida com isso? Como que a gente enfrenta isso? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tentou mapear como é que isso aconteceu, e de 2021 a 2023 a gente percebeu que houve, dos 770, 80 municípios que a Amazônia tem, cerca de quase 40% hoje têm
relatos de presenças de facções criminosas. E esse número cresceu 46% em relação a 2022. Ou seja, esse número, e vocês vão poder pensar nos seus trabalhos, se esse número é um crescimento efetivo ou se a população passou a ver a questão como um problema, porque muitas vezes já estava presente. Acho que esse é um primeiro ponto que, quando a gente pensa em inteligência, não é porque o número está mostrando esse crescimento, que esse crescimento já não existia. Melhorou a notificação, mudou a percepção, passou a ser um problema social e político com mais centralidade ou não? Acho que essa é uma questão que a gente tem que olhar. Mas, quando a gente vai tentar colocar isso em termos de economia, os números chocam, porque são números que, muitas vezes, se a gente estimou ouro, bebidas, combustível e cigarros, quase 147 bilhões de reais por ano que circulam de forma na mão dessas holdings criminais. Se eu somar os golpes virtuais e o tráfico de entorpecentes a preços da fronteira Brasil, eu chego a 348 bilhões de reais por ano. Como o PCC exporta para a Europa, se eu usar o preço Europa para boa parte desse dinheiro, eu subo para 386 bilhões de reais, que estão na mão das organizações, no mínimo, estão na mão das organizações criminosas todos os anos. Isso é quase um pouquinho menos de 1/3 do que, o investimento em segurança pública, todos, estados, União e municípios, é de 1/3 desse valor. Ou seja, a gente não vai resolver o problema só com a ideia da segurança pública enquanto atividade policial ou manutenção da ordem. A gente está pensando aqui, tal como aconteceu recentemente um estudo que saiu publicado em relação ao México, que no México já conseguiu se provar que o principal empregador do México hoje é o crime organizado, né? Os cartéis do crime organizado. E conversando em campo hoje, eu tenho segurança para não ter, eu não tenho o dado ainda certo, mas que empiricamente eu conseguiria levantar a hipótese que é o mesmo que acontece na região amazônica. Hoje, o principal empregador na região amazônica é o crime organizado, mas não através só do tráfico de drogas, mas da exploração de mercados lícitos e ilícitos. E como a informação passa, portanto, a ter um valor estratégico. E, para isso, retomando a questão que eu falei no início, a gente tem um problema de base que é como é que a arquitetura institucional brasileira permite eu pensar um enfrentamento mais eficaz, mais eficiente e efetivo do problema. Eu tenho, de um lado, um protossistema, o SUSP, que foi criado em 2018. Eu tenho regras que dividem as polícias entre polícias judiciárias e polícias militarizadas, mais ou menos polícia administrativa e polícias investigativa. Eu tenho sistemas de justiça com taxas de esclarecimento muito baixas, que acabam fazendo com que os criminosos acabam não sendo responsabilizados, só casos mais simples que acabam sendo... Nós temos deficiências territoriais e, em função da necessidade do controle das rotas do tráfico, eu tenho a sobreposição do controle de territórios por parte dessas organizações. Então, os números vão mostrando um cenário onde a infraestrutura crítica da economia na Amazônia vai sendo, de certa forma, ocupada ou meio que absorvida pelo crime organizado. O Antônio Jorge falou um pouco disso, de como que a gente, então, vai vendo as rodovias, as hidrovias, a gente vai vendo os portos sendo espaços disputados pelo crime para poder produzir e circular cada vez mais dinheiro. E a gente vê menos a capacidade de conexão com informações passíveis de integrar. Quando eu estou falando em informação, eu não estou falando do dado ou só da estatística, eu estou falando de informação de inteligência. Por exemplo, como é que eu troco informações sem necessariamente comprometer a prova, produção de prova, sem eu pensar também de forma inocente de que essa informação não vai ter um papel muito grande na recomposição, na reconfiguração. Então, como é que eu faço política pública de modo coordenado na região, sabendo que eu tenho terras da União, terras não destinadas,
terras, várias reservas, unidades de conservação, seja por terras indígenas, eu tenho uma necessidade geopolítica de interesse da Amazônia hoje no mundo. Como é que eu produzo essa informação para que a política pública, na verdade, no limite, o interesse nacional seja traduzido em usar a Amazônia para o bem do brasileiro, da brasileira? E aí a gente tem uma grande questão que a gente está falando aqui. Quando eu falo de redes, o que a publicação que a gente vai mostrar fala da importância, por exemplo, do COAF, né, do Conselho de Fiscalização das Atividades Econômicas, que vai mostrar, por exemplo, que cerca de 40%, 43% de toda a produção de relatórios de inteligência é feito com base em pedidos da Polícia Federal. Ou seja, as polícias civis dos 27 unidades da federação produzem um pouquinho mais da metade do que toda, e o restante fica com a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela é tão melhor do que as polícias civis? Não, mas a gente tem que olhar para a questão da estrutura da investigação. As polícias militares conseguem integrar dados? Então, quando eu olho para publicações de produção de dados do fórum, em resumo, um pouco a questão que está posta a gente está fortalecendo uma ideia de segurança como um direito social, a gente está explicitando que hoje o problema, e não é o único, mas esse problema que nos afeta, que afeta segurança pública e segurança nacional, e segurança pública nessa chave de polícia militarizada de um lado e engajamento militar federal de outro, tem essa complexidade que é diferente. Como é que a gente, na Amazônia, consegue pensar a informação, para que a informação consiga desenhar políticas públicas de caráter mais eficiente? Para usar um linguajar bem mais simples, para que a gente não fique enxugando o gelo. Então, o que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tenta fazer ao longo desses anos da mesma forma que esse tema, vários outros, a violência contra a mulher, a violência contra crianças e adolescentes, a questão de armas de fogo e tudo mais, o sistema prisional, colocar no palco, na cena, o que a teoria de administração pública chama de a teoria de agenda, colocar na agenda temas que serão necessários para o debate nacional em torno do que significa o interesse nacional de preservar a Amazônia. Quando estive no comando do Exército, eu estou em Brasília e daqui a pouco eu tenho que sair para ir para o aeroporto, há alguns anos atrás, eu ouvi uma frase que pode soar pesada, mas que tem total razão. Os povos da Amazônia não vão viver só de produzir bombons de cupuaçu. Como é que eu gero emprego e renda? Porque quem está gerando emprego e renda hoje é o crime. É o caso ali do Vale do Javari. Então, assim, como é que eu enfrento o problema da violência, não só na chave de lei e ordem, que é necessário e é fundamental, que eu preciso melhorar a investigação, eu preciso punir os criminosos, a gente precisa, de fato, punir e responsabilizar, mas se eu não tiver um modelo de desenvolvimento diferente do que hoje existe, o que a gente tem hoje são a exacerbação de conflitos, e muitas vezes a ideologização dos conflitos, que é esse debate que tem acontecido. Vai ser explorar as bioeconomias da região? Não, é produzir, fazer mineração. Isso são debates importantes que o Congresso precisa fazer. Mas, enquanto isso, as 30 milhões de amazônidas, o que a gente tem em termos de blindar a economia formal da influência bélica e, sobretudo, financeira e econômica do crime organizado e dessas holdings que usam o crime ambiental, o narcotráfico, o tráfico de seres humanos, o tráfico de animais silvestres, o desmatamento, na verdade, como mais uma atividade criminosa. E qual é o foco disso? A gente percebe, em termos estratégicos, que a atuação tem que ser territorializada. Não adianta eu querer, por exemplo, oferecer uma solução que vem de Brasília para resolver tudo, mas eu preciso ter uma orientação de Brasília, eu preciso ter um pensamento estratégico. Na verdade, a solução não é única, mas a integração se coloca como a necessidade da gente ter uma política nacional que pense o território nas suas especificidades, dentro do que a gente pode pensar como a ideia de uma inteligência estratégica que ajude a mudar um pouco o contexto da Amazônia brasileira e da Amazônia
né, da Amazônia, da Panamazônia, que é um contexto de violências e é um contexto que, no fundo, está muito perto de, muitas vezes agora, inclusive com as declarações expansionistas do Trump, de dizer que, olha, vocês não cuidam da Amazônia, a gente vai cuidar, a gente vai fazer bases, a gente vai aproveitar as bases que nós temos na Colômbia, a gente vai tomar conta, porque vocês estão lá com organizações terroristas que são as organizações criminosas. É desse risco que a gente está dizendo nesse momento. Então, por isso, a gente envolve Forças Armadas e os números são muito claros. Há soluções, mas o problema é muito maior do que o problema de cada um ou o mandato de cada uma das instituições. Eu tentei resumir aqui, vou pedir desculpa que eu vou ouvir a fala do Arthur e depois eu tenho que sair rapidinho porque eu tenho que ir para o aeroporto, mas se tiver alguma questão, fico à disposição. Obrigado. Obrigada, professor. Temos uma questão. Boa tarde, professor. Sou o general Diógenes, eu comando aqui a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que abrange justamente os estados de Rondônia e o Acre e o sul do Amazonas. Então, corroborando com as suas palavras, desde a queda do Rafah, na região de Ponta Porã, as organizações criminosas elas tiveram um olhar diferenciado para a Amazônia, sobretudo Rota Solimões e outras rotas que incidem no Acre e Rondônia. Mas, diante da colocação do senhor, e isso é comprovado aqui na nossa região, da multifacetada, diversas modalidades que hoje compõem o crime organizado, dentre as quais o tráfico de drogas é apenas uma dessas vertentes, e talvez não a mais lucrativa, eu pergunto se já existe um estudo ou um olhar sobre a recente inauguração do Porto de Chancay, no Peru, de forma que talvez até essa modalidade criminosa ela inverta, né, o fluxo, não só da entrada no território nacional, mas agora nessa ligação, né, Porto de Santos, Pecém e tantas outras, na saída de outros delitos para Chancay, o que impactaria diretamente o Rondônia e Acre, porque justamente a ligação única é a artéria BR-364, que vai passar por todo o estado de Rondônia e vai desaguar em Assis Brasil, ligando ao Peru. Então, essa seria a minha questão. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, general Diógenes. A sua pergunta ela é fundamental, porque a gente tem que pensar sempre os fluxos de ida e de volta, né? E, de fato, o risco estratégico, o risco geopolítico do porto é muito grande. Sim, você vai facilitar negócios, você vai abrir novas rotas, mas isso tem que vir junto com a ideia de, inclusive, qual o modal é mais necessário para dar conta dessa nova realidade. Será que você tem que construir ferrovia, hidrovia, melhorar as hidrovias ou as rodovias? Porque quando você coloca na rodovia, você claramente está facilitando, né, primeiro um processo de urbanização desordenado, e vem junto o tráfico, a prostituição, vem junto idas e vindas, mas eu acho que aqui tem uma questão muito relevante em termos econômicos, que é, por exemplo, a cocaína chega na Ásia a 180 mil dólares o quilo, e chega na Europa por volta de 55 mil dólares o quilo. Com o porto, provavelmente a rentabilidade do narcotráfico vai aumentar e vai aumentar muito, fazendo, inclusive, com que as organizações brasileiras passem, o PCC já é uma organização transnacional, mas outras possam começar a competir, e aí tem um trabalho muito, muito delicado, muito sensível para o Exército Brasileiro, é que a gente vai começar a ter problemas de natureza de guerrilhas, por exemplo, os trem de Aragua, que está na Venezuela, por exemplo, que vai começar a brigar pelas mesmas rotas, ou, eventualmente, os cartéis mexicanos, que se realmente forem tratados como terroristas nos Estados Unidos, vão querer usar o porto como ponto estratégico para você levar a droga para outros espaços. Então, o cenário de médio prazo é que o risco tem potencialidades econômicas que são explícitas, mas os riscos de contaminação pela atividade criminosa são maiores ainda. Então, só a integração, eu gosto mais da palavra coordenação, porque não necessariamente precisa trabalhar junto o tempo todo, mas a coordenação de ações de inteligência financeira, com inteligência de segurança pública, com inteligência de segurança nacional,
é que vai permitir o mínimo de resposta por parte do poder público, né? Não vai ser sempre que a gente vai conseguir, porque isso, quem é policial, quem é militar, quem está na lida todo dia, sabe que o crime se adapta rapidinho, mas pelo menos para a gente não ficar tão distante do enorme poder bélico e financeiro que as organizações criminosas hoje possuem no país. Mais alguma questão? Podemos seguir? Mais uma vez, então, muito obrigada ao professor, doutor Renato Sérgio. Vamos agora ao quarto e último painel desta tarde, que vai abordar o tema a questão da segurança pública na Amazônia. E nós convidamos ele, que é mestre em ciência política, doutor em sociologia, foi professor visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, coordenador do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com vocês, o professor doutor Arthur Trindade. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu pergunto, me ouvem bem? Sim, senhor. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para participar dessa mesa de debates, convite feito pelo professor Luciano Lima, general e professor na Escola de Magistratura, a quem eu agradeço. Gostaria também de cumprimentar todas as autoridades presentes e aos colegas dessa mesa aqui. Lembrando o colega Arturo Sotomayor, nos conhecemos há bastante tempo, Antônio Jorge, colega da UNB, e Renato Sérgio de Lima, colega do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bem, os três palestrantes que me antecederam trataram de temas que, de alguma forma, se articulam e mostram os desafios cada vez maiores e mais complexos de lidar com a criminalidade e, principalmente, a criminalidade transnacional. Arturo nos apresentou de maneira muito didática 4 modelos de articulação entre segurança pública e segurança nacional, né? Isso vai ser fundamental para pensar como é que segurança pública e segurança nacional se articulam no cenário sul-americano e amazônico, né? Arturo faz uma apresentação muito interessante, mostrando que esses modelos eles podem mudar, mas eles mudam de acordo com mudanças também nas características geopolíticas da região. Antônio Jorge chamou atenção para algo que já é uma realidade, mas às vezes a gente esquece de dizer com todas as letras. E Antônio Jorge disse com todas as letras. A integração do crime, a integração regional do crime na América Latina já é uma realidade, né? A integração já existe, sempre existiu e é cada vez mais presente. O que é menos presente é a integração entre as agências de estados dos diferentes países que compõem a região. E Renato, colega do Fórum, chama atenção, dentre várias coisas, da importância das informações, né? Da importância das informações para que a gente possa pensar diferentes formas de atuar no combate ao crime organizado, né? Enfim, o que eu vou trazer aqui, a partir dessas 4 falas, é tentar fazer uma contribuição sobre mostrando o tamanho do nosso desafio. Nosso de quem? Desafio do Estado brasileiro, dos Estados sul-americanos, para lidar com essa realidade da criminalidade transnacional. Para falar desse desafio, e o desafio é o desafio da governança da segurança pública. Então, seguindo o exemplo do colega Arturo Sotomayor, eu queria começar fazendo algumas distinções importantes, didáticas, mas importantes, para a gente entender esse desafio
de governança. Há três conceitos importantes, mas que são distintos e a gente precisa entender a diferença entre eles. Poder de polícia e polícias. As polícias não são as únicas, como todos nós sabemos aqui, não são as únicas instituições que têm poder de polícia, né? Várias outras instituições têm esse poder de polícia, departamentos de trânsito, agências de fiscalização sanitária, IBAMA, etc. As polícias também não são as únicas agências, as únicas instituições encarregadas do policiamento, embora, obviamente, a razão principal de existência das polícias, da história que a gente conhece hoje, seja exatamente a realização de policiamento. Mas diferentes agências também realizam policiamento, né? E mesmo em algumas situações extraordinárias, as Forças Armadas também realizam policiamento. E as políticas de segurança pública, por último, elas não se resumem às atividades de policiamento e não se resumem ao emprego do poder de polícia. As políticas de segurança pública envolvem um número cada vez maior de atores que precisam se articular suas ações para que essa política pública tenha algum resultado. Esses atores, que compõem normalmente uma política pública na área de segurança, eles têm diversas naturezas. São atores públicos, boa parte deles, que pertencem, no caso brasileiro, a 3 diferentes níveis de governo. São atores ligados ao governo federal, à União, como, por exemplo, a Receita Federal, o IBAMA, a Polícia Federal, o COAF. São atores estaduais, as polícias militares, as polícias civis, mas também o Ministério Público, o Judiciário. São atores municipais e também são atores da sociedade civil, universidades, associações civis, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, associações de classe, etc. O grande desafio é conseguir articular e coordenar as ações desses múltiplos atores. Por quê? Porque esses múltiplos atores, na verdade, eles constituem uma rede. Uma rede que tem 2 traços marcantes. O primeiro deles é que, via de regra, não há relação hierárquica entre esses atores. Não há uma relação hierárquica entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por exemplo. Não há uma relação hierárquica entre o COAF e a Polícia Militar. Então, as redes elas são marcadas por 2 traços. De um lado, não há relação, via de regra, as relações não são hierárquicas, não são relações de subordinação. E um segundo traço é que essas redes são interdependentes, ou seja, para que uma política pública tenha algum resultado, as ações desses múltiplos atores têm que ser coordenadas e articuladas. E aí fica o grande desafio. Como coordenar e articular ações num ambiente com múltiplos atores de diferentes níveis de governo, e no caso da Amazônia, a gente acrescenta agora atores de outros estados nacionais que não guardam hierarquia entre si, mas que precisam cooperar. Esse é o desafio da governança. Governança é um tema que tem sido debatido em várias áreas, né, de políticas públicas. Na área de ciência e tecnologia, na área ambiental, na área de educação, na área de saúde e na área de segurança pública também, né? Hoje, o que se debate em termos de política pública de segurança é a capacidade de governança que determinado ator tem, o Estado, o município ou a União, para articular e coordenar ações de uma rede de políticas públicas. Se eu falei dessas redes, é interessante pensar diferentes tipos de redes. Existem algumas redes já tradicionalmente constituídas, redes onde os atores, os membros das organizações já convivem e interagem há muito tempo.
talvez tenham estudado juntos, como o Antônio Jorge falou, citou um exemplo, já trabalharam juntos. Normalmente, na área de segurança pública, a gente sabe que há um razoável grau de integração entre as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Corpos de Bombeiros e Ministério Público e Judiciário. Esses atores que não têm subordinação entre si, eles já convivem há bastante tempo. Os membros dessas organizações convivem há bastante tempo e já formam uma rede. A literatura dá um nome a esse tipo de rede de policy networks. São redes já estabelecidas. O desafio nesse tipo de rede é incorporar outros atores que não necessariamente faziam parte das interações, das conversas, das negociações do passado. Por exemplo, atores da sociedade civil, mídia, atores internacionais. O desafio dessas redes já consolidadas é abrir para novos atores. E existem outros tipos de redes, que alguns chamam de redes temáticas, que elas são formadas para lidar com um problema muito específico. Por exemplo, no caso da região amazônica, lá em Roraima, né, a questão do acolhimento, né, da população que migra da Venezuela para o Brasil. Se formou uma rede de diferentes atores, Ministério das Relações Exteriores, Exército, Polícia, para lidar com o tema do acolhimento. São redes temáticas. No caso das redes temáticas, o desafio dessas redes é se institucionalizar. Que a tendência é que, à medida que o desafio vai diminuindo, o problema vai diminuindo, essas redes desaparecem. Mas o fato é que a política pública, em qualquer área, e na área de segurança é mais verdade ainda, ela só funciona se funcionar em rede. Então, o grande desafio é dar governança a essas redes, é coordenar a ação desses atores que não necessariamente se subordinam, né? Essas redes na área de segurança pública, elas já existem há muito tempo e, basicamente, elas desempenham 3 funções importantes. Essas redes servem, muitas vezes, para fomentar a troca de informações. Elas servem também para ampliar a capacidade de vigilância e de monitoramento das instituições estatais sobre atividades criminosas. E elas também servem, em alguma medida, para aumentar a capacidade do Estado de implantar políticas públicas. Quando a gente fala de governança, a gente pode pensar em governança a partir de 3 dimensões distintas. A gente pode pensar a governança como uma estrutura. Por exemplo, se debate muito hoje a proposta do Ministério da Justiça, aqui no Brasil, de uma emenda constitucional para criar, né, para constitucionalizar o que já existe em lei, o Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública, nesse sentido, é uma estrutura de governança. Nessa lei, ali constam todos os atores que participam dessa estrutura, as arenas decisórias, como é que as informações têm que ser compartilhadas, as competências, enfim. É uma estrutura de governança. Sem essa estrutura de governança, sem as regras, né, de como acontecerão as interações entre esses diferentes atores, é muito pouco provável que a governança vá acontecer. Isso se vale para o Brasil como um todo, isso vale especialmente para a região amazônica, né, onde é necessário uma estrutura de governança muito específica para os problemas muito específicos da Amazônia, que devem envolver, obviamente, cooperação internacional. A gente também pode pensar a governança por uma outra dimensão, pela dimensão da estratégia, a governança como uma estratégia de atuação.
Normalmente, quando a gente fala em governança como estratégia, a gente está falando de um plano, né, de atuação que prevê a atuação de diferentes atores, diferentes instituições, realizando ações específicas, mas necessariamente coordenadas. No caso brasileiro, nacional, nós temos, atualmente, a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. É uma estratégia. Nessa Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, está prevista a necessidade de que cada um dos estados também formule a sua política estatual de segurança pública e defesa social. Esse tipo de política é uma estratégia de governança. Se for pensada a partir de redes, e aqui tem uma observação importante. Ainda hoje, é muito frequente que políticas públicas de segurança sejam elaboradas apenas na chave das forças de segurança pública. Isso é fácil dizer, porque aqui eu vejo aqui pela Câmara a presença de profissionais de diferentes instituições, policiais militares, policiais civis, membros do judiciário, e todos nós sabemos que, quando falam de segurança pública, todos dizem que é dever de todos têm que participar, mas, no fim das contas, a segurança pública acaba sendo responsabilidade apenas das polícias. Então, qualquer política pública de segurança, ela tem que prever a participação de outros atores, mas não apenas prever, mas assegurar que esses atores, que não são forças de segurança pública, efetivamente atuarão nesta política. E uma terceira e última dimensão da governança, que eu gostaria de destacar, é a ideia da governança como um instrumento, né? Existem diferentes instrumentos de governança, diferentes instrumentos que servem para induzir a cooperação e a articulação de ações. Fundos de segurança pública são bons instrumentos, né? Decretos, criação de estruturas institucionais são bons instrumentos, né? Dados são instrumentos interessantes também. Enfim, instrumentos de governança. A literatura sobre o tema usualmente fala de 3 tipos de instrumentos de governança. Sticks and carrots, não, os 2 primeiros tipos conhecidos, né? O chicote e as cenouras, né? Os chicotes são os instrumentos coercitivos, né? São decretos, são leis que obrigam os atores envolvidos numa determinada política pública, no caso de política de segurança, a desenvolverem determinadas ações. Um decreto. É obrigação daquela instituição fazer isso. Se não fizer, os dirigentes daquela instituição serão cobrados, né, penalizados, se não atuarem conforme a lei. Esses instrumentos, os chicotes, eles têm uma importância grande, mas o custo político de empregá-los também é muito grande, né? E todos nós que sabemos, que já trabalhamos numa burocracia, sabemos que há diversos caminhos para atrasar, né, a participação, o cumprimento de uma ação. Se uma determinada instituição não está efetivamente de acordo com aquela ação que lhe foi determinada, se os membros daquela instituição não estão efetivamente convencidos que aquela ação é necessária, é muito provável que essa ação vá sendo postergada e postergada e postergada, porque não houve um convencimento daquelas pessoas, daqueles profissionais, que essa ação era necessária.
Um segundo instrumento de governança, de induzir cooperação, de fomentar cooperação e articulação, são um sistema de incentivos. Normalmente, incentivos econômicos funcionam bem, né? No caso brasileiro, talvez o principal instrumento de cooperação de ações no nível nacional, atualmente, é o Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Ele é um instrumento de fomentação, que serve para fomentar ações, né? Através do incentivo financeiro, né? Financia-se determinadas ações, basicamente, né, induzindo que os diferentes atores, que não são necessariamente obrigados a participar daquela política, mas eles são induzidos a participar da política. E, por último, né, um terceiro tipo de instrumento que tem sido muito pouco debatido, que a literatura chama de sermões. Na verdade, a gente está falando de arenas decisórias. Arenas decisórias de convencimento dos atores que deveriam participar de uma política de que as suas ações são necessárias para o sucesso, né, para alcançar aqueles objetivos. Essas arenas decisórias, elas funcionam desde que nós tenhamos informações, dados disponíveis para fomentar o debate e o diagnóstico de quais são as principais, o melhor diagnóstico sobre quais são os problemas e quais são as melhores estratégias para lidar com esses problemas. E aqui eu volto, né, à fala do Renato Lima, que chamou a atenção da dimensão dos dados, né? Os dados, eles são fundamentais para a governança. Sem dados, não é possível um debate numa arena, num conselho gestor, num órgão, numa dimensão de debate e de consultas da sociedade civil para lidar com temas de segurança pública. De nada adianta uma reunião com representantes do Ministério Público, da Polícia Federal, do COAF, da Polícia Civil, enfim, de mais outras 50 agências que a gente pense. De nada adianta uma reunião com esses membros se a gente não tiver dados confiáveis sobre o tema que a gente está tratando, seja o tema do tráfico. Renato trouxe aqui um tema que nós temos trabalhado muito, que é a questão do mercado de trabalho agora, o número de empregos que dependem da cadeia do crime organizado, né? A gente precisa de dados. Sem dados, não é possível articular ações. Então, para finalizar essa minha breve fala, eu acho que o grande desafio numa política de segurança pública no Brasil, e especialmente na Amazônia, é conseguir aumentar a nossa capacidade de governança das redes já estabelecidas. Elas já existem, mas elas existem com uma governança muito pequena. Para melhorar a governança dessas redes já existentes, é necessário aprimorar os instrumentos de governança, especialmente os dados, mas é necessário também melhorar a estrutura de governança. No caso nacional, é uma PEC, mas é necessário uma estrutura de governança específica para a Amazônia e um plano estratégico. Ou seja, o desafio da segurança pública na Amazônia passa muito mais pela governança, né, do que pelo enfrentamento individual, diário, cotidiano da criminalidade pelas polícias. Esse enfrentamento, ele é fundamental, ele não pode deixar de acontecer. Mas sem articulação num plano maior das ações, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se o crime organizado já se nacionalizou no Brasil há mais de 20 anos, agora ele já é transnacional, e as nossas ações ainda são ações eminentemente estaduais.
Esse é o nosso desafio. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor. Gostaríamos de abrir agora para os questionamentos, informações, dúvidas. Não? Vai ter uma. Doutor Arthur, Coronel Braguin, comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, me sinto honrado de ter essa oportunidade de aprender com o senhor e os demais palestrantes aqui. Vou deixar a pergunta direcionada ao senhor fazer um manifesto. Pergunta simples. Eu acredito que tudo que os senhores apresentaram veio correspondendo ao anseio dos alunos aqui. Eu me senti aluno nesse momento e isso faz a gente reativar o nosso inconformismo com essa realidade inadequada que a segurança pública vive. Mas, enfim, de tudo que foi falado, da governança, acho que o doutor Renato também falou da questão da ineficiência ou a baixa qualidade das investigações, do sistema judicial, contra o crime, etc., né, a atividade policial como um todo. Mas eu também gostaria só de mencionar, né, de uma maneira sutil, mas também aquele sentir de a necessidade também das legislações também corresponderem. Eu acho que isso também envolve governança com relação à parte legislativa, né? Eu vou agora finalizar esse raciocínio, levando para o raciocínio simples do policial que está, nesse momento, lá na rua, fazendo patrulhamento, né? E ele fala o famoso enxugar gelo. E quando ele prende flagrante, apresenta, vai ser apresentado para uma audiência de custódia, dia seguinte está solto. Aqui o nosso estado, a execução penal, porventura, tem colocado alguns crimes diretamente com tornozeleira, não vai nem preso. Quando nós recapturamos foragidos, nós não entregamos diretamente no presídio, apenas comunicamos à vara de execução penal e ele depois decidirá, e que muitas vezes não volta preso por ter quebrado o regime do uso da tornozeleira. E aí finalizo com essa sensação de que o policial prende e volta, né? Nós temos uma estatística aqui em nosso estado, em média 1.800, 1.900 presos recapturados por ano no estado, e é um número bem considerável, considerando a nossa população aqui. E a outra, então assim, acredito que também acho que a visão governança, na necessidade de todos os entes, mesmo que não são legislativos, mas abordar mais isso e dizer que melhorar também a legislação também significa melhorar a governança, né? Então, eu pensei nesse aspecto e quis abordar isso, saber também se o senhor tem algum manifesto a esse respeito, né? Eu estou tentando lembrar um último raciocínio sobre... sim, e é uma outra coisa, eu tenho um perfil que os meus alunos aqui, os alunos, na verdade, são meus colegas de trabalho, meu subcomandante, chefe de Estado-Maior, comandantes de unidades estão aqui, né? Meu amigo da Polícia Científica também, Domingos, que é a questão da escalada da violência, que leva o que se questiona muitas vezes a letalidade, mas normalmente os confrontos, a Polícia de São Paulo tem se desenvolvido nisso, desculpe esticar um pouquinho, mas tem desenvolvido nisso, dizendo que os confrontos com os criminosos, nem sempre o percentual dá o resultado morte. Então, para não mostrar que a polícia tem sempre a intenção de matar. E o outro é a escalada, porque eles são todos com carreiras criminais. 5, 10, 15 vezes presos pela polícia até parar mediante o confronto. Então, normalmente nós temos esse vetor dizendo, olha, normalmente os confrontos é um marginal que tem uma reincidência muito elevada. Em Rondônia é diferente. Nossos últimos aqui também, 3, 4, 5 e 7, até 12 passagens, né, criminais. Então, a legislação, né? A legislação também acho que tem a necessidade de um olhar de governança, pelo menos eu tentei olhar com esse prisma. É isso que eu queria mencionar e saber se o senhor tem um apontamento a respeito. Obrigado. Obrigado, coronel. Prazer ouvi-lo. Não conheço pessoalmente, mas ouvi muito, muito bem do senhor. Concordo plenamente.
quando eu falo de governança, e foi muito bom o senhor ter colocado nesses termos, e quando a gente fala de governança, talvez a primeira impressão seja uma imagem de alto escalão, de reuniões de cúpula, né, acertando grandes tratados de cooperação. Não, também, obviamente, isso é fundamental. Mas é fundamental também a governança de ações muito pequenas. O senhor trouxe algumas questões da legislação e eu concordo plenamente. Eu vou dar 2 exemplos que eu acho muito bem-sucedidos. Eu tive a oportunidade de ter sido secretário de Segurança Pública aqui no Distrito Federal no momento, no passado. E nós tínhamos muitos problemas com relação à investigação de homicídio, né? Como vocês sabem, há uma série de questões na legislação que dificultam a investigação de homicídios, não apenas dos problemas organizacionais, de falta de efetivos, falta de equipamentos, perícia, mas também questão de mandatos de prisão, solicitação de investigação, quebra de sigilos, enfim, uma série de problemas que, no final, levavam a uma enorme dificuldade de investigação e a uma baixíssima taxa de esclarecimento de homicídios aqui no Distrito Federal. Então, foi criada uma Câmara Técnica de Elucidação de Homicídios, com a Câmara Técnica de Elucidação de Homicídios, com a participação de membros do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnica e de outras áreas, né? Essa Câmara Técnica começou a funcionar, alguns problemas de legislação, né, que descobriu-se mais adiante, que não eram problemas de legislação, eram algumas questões que podiam ser resolvidas no âmbito administrativo do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público, né? Então, os representantes das instituições nessa Câmara até começaram a trabalhar, compartilhar informações, e, ao final disso, né, nós aumentamos a taxa de elucidação de homicídio no Distrito Federal, que estava na ordem de 40%, e hoje a taxa de elucidação de homicídio no Distrito Federal está na ordem de 78%, o que gerou uma queda dos homicídios aqui nos últimos 8 anos da ordem de 68%. Isso é um exemplo de governança. Um outro exemplo de governança, há vários, coronel, há vários. E é sempre interessante a gente ficar olhando as experiências bem-sucedidas na área de governança, que a gente vai verificando nos estados. Né? Se eu chamei a atenção da Câmara Técnica aqui de Investigação de Homicídio do DF, agora, um problema que tem assolado a população de vários estados, não sei a realidade de Rondônia, mas acredito que também em Rondônia, é a questão dos roubos de celular. Né? Roubos de aparelhos de celular é um problema mundial. Né? O celular se tornou o principal objeto de cobiça da ação de criminosos, enfim, para fazer crimes cibernéticos. E é um tema muito difícil de lidar, que envolve articulação com as operadoras de telefonia, envolve articulação com o Tribunal de Justiça, envolve mudança na lógica de investigação da Polícia Civil, enfim, uma série de questões. Pois bem, o Estado do Piauí, atualmente, tem uma iniciativa muito interessante de articular ações de vários desses atores, né, para a redução dos roubos de celulares. E os resultados que a gente levantou agora, recentemente, são muito promissores. Então, coronel, agradeço a sua pergunta. Quando eu falo em governança, eu estou falando em coisas muito pontuais, né? Como é que a Delegacia de Proteção de Menores vai se articular com a Delegacia de Proteção das Mulheres? Como é que o Ministério Público vai se articular com a Polícia Civil? São coisas pontuais, mas que fazem uma diferença danada no final das contas. Obrigado.
Convido neste momento para fazer o encerramento, agradeço ao professor pelas palavras, o professor doutor Luciano Batista de Lima. Inicialmente, eu quero agradecer aos participantes do painel, né, inicialmente ao professor Arturo Sotomayor, que está em Washington, pelas suas palavras, pela sua participação, Arturo. Satisfação reencontrá-lo, mesmo que seja através de um evento por transmissão. Agradecer ao professor Antônio Jorge, meu professor na Universidade de Brasília, pela sua brilhante aula, sua visão da realidade aqui da estrutura mais próxima da América do Sul. Agradecer ao professor Renato Sérgio, que teve que se ausentar em função do seu embarque para São Paulo, mas eu tenho certeza que o professor Arthur Trindade, que trabalha com ele no Fórum Brasileiro de Ciência Pública, transmitirá os nossos agradecimentos, Arthur. Então, parabéns aos palestrantes. Nós tivemos aqui um momento, uma tarde rica em conhecimentos, e que eu não lembro da minha carreira como oficial general, como oficial do Exército, e na minha carreira no mundo acadêmico, de ter assistido um painel com esta profundidade que nós tivemos hoje. Então, eu, na minha experiência militar, na minha experiência acadêmica, não me recordo de um painel com essa profundidade. E autorizado pelo nosso diretor da escola, que está presente conosco aqui, e que prestigiou com a sua presença o nosso painel, nós vamos encerrar as atividades, e eu quero fazer um agradecimento muito especial ao general Diógenes e ao coronel Braguin, comandantes, né, aqui respectivamente da 17ª Brigada de Infantaria de Selva e da Polícia Militar de Rondônia, pela presença, por terem permanecido conosco no evento, sabendo eu das atribuições que os senhores têm no âmbito da defesa nacional, no que cabe aqui ao general Diógenes, no âmbito da segurança pública, que cabe ao coronel Braguin. Então, eu vou encerrar aqui, autorizado pelo nosso diretor, o nosso painel. Mais uma vez agradeço aos palestrantes pela brilhante participação, e eu vou convidar todos, exceto os palestrantes, por razões óbvias, a participar de um coquetel. Palestrantes vão ter que fazer o coquetel aí nas suas sedes, tá? Então, convidar os nossos alunos aqui, e o convite não é meu, mas é o convite do diretor da escola, para que aqui na saída a gente participe de um coquetel de encerramento, e após o coquetel, os alunos voltam, porque nós vamos continuar trabalhando no nosso curso, tá bom?